E aí galera, beleza? Hoje a gente vai falar Dia Mundial aí do Meio Ambiente. A gente vai falar um pouco sobre unidades de conservação da natureza. Então a gente vai falar um pouco do SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Vamos falar um pouco das leis e decretos, dos tipos de unidade de conservação, beleza? Então, para começar, primeiro a gente tem um pequeno vício de linguagem. As pessoas da área ambiental, de conservação ambiental, têm um pequeno vício de linguagem, que é falar unidade de conservação apenas. Se você fala só unidade de conservação, isso pode ser traduzido de outras formas para outras áreas. Por exemplo, se eu estou falando para um físico, ele pode estar achando que eu estou falando de unidade de conservação de massa. Então é bom a gente usar o termo completo. Até porque no SNUC a gente fala de unidade de conservação da natureza. Então é bom especificar o termo, ok? Para quem está curioso, que viu isso aqui, ó, aqui atrás para saber o que é, são bússolas. Eu tenho 3 bússolas aqui, né? Essa aqui é do meu irmão. Essa aqui é uma bússola um pouco diferente que eu tenho, mais parecida com a bússola militar, né? Essa aqui é uma bússola para usar em mapas topográficos do meu irmão. Essa aqui é minha. E aqui um monte de medalhas que a gente ganhou aí ao longo do tempo, né? E alguns mosquitos ali em cima que eu acho que nem dá pra ver na imagem. Então é isso que está aqui como plano de fundo hoje. Então, falando de unidade de conservação da natureza. Bom, a gente tem o SNUC, que foi criado no dia 18 de julho de 2000, certo? Ele é a Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, instituiu aí o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Eu estou olhando aqui um post que eu fiz no blog Te Orienta, que eu estou usando como base. Então as informações que eu estou tirando justamente do post que eu fiz. Então se vocês querem ler um pouco sobre isso, vocês podem ir até o link, certo? Que eu vou colocar na descrição do vídeo, para vocês terem um pouco mais de informação sobre isso. Então a leitura também é importante para o aprendizado, beleza? Então eu vou ler aqui a descrição da lei, né, o sumário, digamos assim, da lei 9.985 de 18 de julho de 2000, para vocês terem uma noção do que ela fala. Então, o capítulo 1, como sempre, fala das disposições preliminares, certo? O capítulo 2 trata especificamente do SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. O capítulo 3 fala das categorias de unidade de conservação da natureza, que a gente vai falar ainda à frente. Capítulo 4, da criação, implantação e gestão das unidades de conservação da natureza. Capítulo 5, dos incentivos, isenções e penalidades. Capítulo 6, das reservas da biosfera, REBIO. Né? E o capítulo 7, das disposições gerais e transitórias, né? Para finalizar o artigo. Então, vendo aqui o post que eu fiz, a gente sabe que no Brasil a gente tem, assim como nos outros países, né, a gente tem também unidades de conservação da natureza. Bom, nos Estados Unidos, por exemplo, isso é muito conhecido. Quem não conhece ou nunca ouviu falar do Yellowstone National Park, né? É um parque nacional Yellowstone, que ele é muito conhecido, a gente já viu diversos filmes que muitas vezes são gravados lá. Então essa questão da conservação ambiental, por exemplo, nos Estados Unidos, ela é muito, já está mais enraizada, né? Eles vão, visitam os parques nacionais, fazem caminhadas, trilhas, eles são todos trabalhados para receber os visitantes, né? E aqui no Brasil também temos nossos parques nacionais, mas de forma mais geral, nós temos as unidades de conservação da natureza. Parque Nacional para a gente é uma categoria de unidade de conservação. A gente abrevia para Parna. Então, por exemplo, em Brasília tem o Parna de Brasília, certo? Parna Chapada dos Veadeiros, Parna Chapada dos Guimarães e outros Parnas que tem por aí.
que são parques nacionais. É uma das categorias de unidade de conservação, tá? O Parque Nacional é uma unidade de conservação da categoria Proteção Integral, tá? Ok, a proteção integral, o que seria a proteção integral? Ela está sendo especificada, essa categoria de unidade de conservação, nesse tipo de unidade de conservação, ela está sendo especificada no SNUC. Então eu vou ler exatamente o que eu coloquei aqui no blog para vocês verem o tipo de conteúdo que vocês podem ter acesso, tá? No blog do Te Orienta. Então, para essa categoria, a finalidade é a proteção natural, fazendo com que sejam áreas mais restritas. Então, é mais restritivo, tá? A proteção integral. Temos proteção integral e uso sustentável. São duas categorias que têm os seus tipos de unidade de conservação, tá? Então, para a proteção integral, a gente tem algo mais restritivo, ok? Do que o uso sustentável. A proteção integral não permite o uso direto dos recursos naturais, tá? Como eu vou continuar lendo aqui. Nessas áreas, o uso indireto, dos recursos naturais é o único permitido. Isto é, o uso de um modo que não há degradação. É bom lembrar degradação dos recursos naturais, tá? Ou seja, coleta, dano, consumo. É bom lembrar que há diferença entre degradação e poluição, tá bom? A degradação seria a alteração do meio físico, é mais para a parte física, tá? A poluição seria algo mais que altera alguns processos biológicos ou químicos, seria mais trazido para esse lado. Lógico, deixar um papel de bala cair, etc., isso é poluição. Então imagina que poluição é você alterar esse meio sem ser de forma física, digamos assim. Pode ser, por exemplo, jogando algum dejeto no rio, ou então alterando ali a química do rio. Tá? Até certo ponto é físico, mas é muito mais químico biológico do que físico. A degradação seria, por exemplo, o corte de árvores, por exemplo, né? Alteração do solo, cavar, mexer e tal, isso seria degradação, tá bom? Então, olha só, de modo que não há degradação dos recursos naturais. Coleta, dano, consumo, tá? Isso não é permitido nas unidades de conservação de proteção integral, beleza? Atividades recreativas em contato com a natureza, atividades de educação ambiental e estudo ambiental de modo a interpretá-lo, por exemplo, ecoturismo, pesquisas científicas e demais atividades semelhantes são bem-vindas nessa categoria de unidade de conservação. Então, as unidades de conservação de proteção integral podem ter esse tipo de atividade, ok? Isso é o que a gente chama de consumo indireto dos recursos, tá? Atividades naquele local, pesquisas, ações voltadas para estudo, isso tudo que a gente chama de recurso indireto, beleza? Então olha só, as categorias de proteção integral são estação ecológica, que a gente abrevia como ESEC, reserva biológica, que a gente abrevia como REBIO, parque nacional, que é o PAR, que a gente estava falando, né? Diferente dos national parks dos outros países. Para eles, os national parks são o geral, né? No caso. Monumento natural, que a gente abrevia para MN, e refúgio da vida silvestre, que a gente abrevia para REVS, tá? REVS. Temos a categoria de uso sustentável. Essa é menos restritiva que a de proteção integral, tá bom? Então a de proteção integral a gente vai ter algumas coisas diferentes, como a gente viu, né? Não pode fazer algumas coisas. Óbvio, na de uso sustentável também temos restrições, mas ela é menos restritiva. Pode ter o acesso da mesma forma, pode ter pesquisa da mesma forma, pode ter estudo da mesma forma, atividades de educação ambiental, interpretação do espaço, da mesma forma. Só que você pode ter um recurso direto também, um uso direto dos recursos naturais, tá? Então você pode usar aqueles recursos, óbvio que de forma sustentável. Por isso que é de uso sustentável. Então, desde que você autorização do órgão ambiental competente por essa área, você pode utilizar os recursos naturais dessa área, beleza? Então, diferentemente das unidades de conservação de proteção integral, as unidades de conservação da natureza de uso sustentável permitem, né,
esse uso dos recursos, ou seja, ela busca a harmonia entre o uso dos recursos e a conservação. Porque é bom lembrar também que tem diferença entre conservação e preservação. Tá bom? É bom a gente ter isso na mente também. A preservação vai trazer para um viés mais de intocabilidade. Então, as unidades, se fossem de preservação, se fosse seguir ali a risca o que ela diz, unidades de preservação da natureza, seria não seria permitido nem o acesso a elas. Seria realmente aquela coisa de intocabilidade, né, de não ter acesso mesmo. É como se criássemos ilhas de mata, de fauna e flora, né, e não pudéssemos acessá-los. As unidades de conservação da natureza permitem esse acesso, tá? Então a conservação tem mais a ver com o uso sustentável, tá? Tem mais a ver com o uso do recurso de alguma forma, seja direta ou indiretamente. Já a preservação tem uma ideia de não tocar, então é muito mais restritivo, certo? Então, voltando aqui para as unidades de conservação da natureza de uso sustentável, elas permitem, né, acesso, mas, assim como as unidades de proteção integral, mas elas permitem também o uso sustentável dos recursos. Então nós temos povos, né, tradicionais extrativistas, né, que usufruem disso, por exemplo, junto com o órgão ambiental, né, que é o gestor daquela unidade de conservação da natureza. Então nós temos aqui populações que residem nessas áreas e usam os recursos naturais dessas áreas, certo? Isso tudo com a permissão do órgão ambiental competente. É permitida a coleta, eu estou lendo aqui o blog para vocês saberem que isso tudo você pode aprender só lendo o conteúdo do blog. Tá? Então voltando aqui, essas unidades de conservação, desde que essa coleta, né, olha só, foi unidade de conservação, vício de linguagem, unidade de conservação da natureza, desde que essa coleta seja feita de um modo sustentável, com um estudo sobre como fazer, certo? Como deve ser feito, evitando a extinção, né, dessas espécies que a gente está usando, sejam arbóreas ou, sei lá, arbustivas, enfim, fauna e flora, certo? Por que fauna? Porque pode ser, por exemplo, que você esteja pescando uma espécie de peixe específico ou mesmo caçando algum animal, certo? Desde que tudo isso seja feito de forma que evite a extinção desses animais, ok, né? Óbvio, não é tão simples assim como eu estou falando. Exige todo um estudo, né? Toda uma gestão por trás disso. Então a unidade de conservação da natureza de uso sustentável, ela é menos restritiva, mas também não é bagunçada, né? Não deveria ser. Então tem que ter um acordo entre o órgão ambiental competente e os povos tradicionais. Deve-se ter um estudo sobre isso, sobre esse uso desses recursos, para que isso possa ser feito de maneira a evitar a extinção, né, e o esgotamento desses recursos, certo? Então, quais são os tipos de unidade de conservação? Temos a Floresta Nacional, parecido com o Parque Nacional, né? Mas a Floresta Nacional é de uso sustentável e o Parque Nacional é de proteção integral. Então temos a Flona, que é Reserva Nacional, Reserva de Fauna, que é REFAO, que a gente chama, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, RDS, né? Reserva extrativista, por quê? Porque é de extração de recursos, né? RESEX. Temos a Área de Proteção Ambiental, que é a APA, e a Reserva Particular do Patrimônio Natural, RPPN. A RPPN ela é um pouco mais específica. A RPPN ela fala se trata de uma área particular, certo? A gente pode ver mais à frente com mais detalhes a RPPN, que é um caso mais específico. Então, de proteção integral, atualmente nós temos 149 unidades de conservação da natureza de proteção integral. De uso sustentável, nós temos 183 unidades de uso sustentável, somando 332. Então nós temos um total de 332 unidades de conservação federais e RPPNs lá embaixo, se você for ver, Reserva Particular do Patrimônio
natural, a RPPN, nós temos 679. A conservação ambiental, né, falando agora de meio ambiente, é muito importante a gente ter consciência de que existem essas áreas, né? Então, nós estamos aí na Semana do Meio Ambiente. Para quem não sabe, nós estamos na Semana do Meio Ambiente. Dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Nós estamos vivendo isso agora, mas poucas pessoas sabem disso que eu estou falando aqui agora, das unidades de conservação da natureza. Elas são pouco faladas. Então, aprenda mais sobre isso. Essa questão de sustentabilidade está crescendo muito, mas pouco se sabe sobre o que é de fato sustentável. Aprenda mais sobre isso, estude mais, leia mais, né? Conheça mais essa parte que é muito importante. Principalmente nós que vivemos num país, Brasil, mega biodiverso, e não sabemos que existe unidade de conservação da natureza tão perto de nós, às vezes, né? É uma, assim, lembrando que na Constituição Federal, no artigo 225, fala que é dever do poder público e da coletividade defender, proteger e defender o meio ambiente. Por que eu fiz meio, né, entre aspas? Porque a gente tem esse problema de tratar o ambiente como meio. O ambiente não é meio. A gente que fragmenta o ambiente. Isso é chamado de fragmentação do ecossistema, né? A gente que fragmenta, vive fragmentando o ambiente. O ambiente ecológico. O ambiente é inteiro, ele tem que ser tratado como inteiro, tá? Então, falando de conservação ambiental, é importante que a gente saiba. É importante só para eu saber? Não, porque é seu dever. Está na Constituição Federal. Então é seu dever proteger e defender. E como é que você protege e defende algo que você não sabe? Então estude mais sobre isso. É uma área que está crescendo muito essa temática nesse assunto. A gente já sediou um evento internacional que falava sobre isso, que foi a Rio 92, né, há mais de 20 anos atrás, quase 30, daqui a pouco estou fazendo 30 anos. Então, aprenda mais sobre isso, é um tema muito importante. Faça leituras, eu vou continuar postando no blog muito mais sobre unidade de conservação. Se você entrar no blog, tem no canto direito, você vai ver lá, especifique sua busca, né? E aí você vai descer e vai ter vários campos, como está aparecendo aí agora nessa imagem, na tela. Um deles é conservação. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre conservação ou sobre natureza, você pode clicar num desses campos e ver quais são as postagens que a gente fez que tratam desses assuntos. A gente fala de conservação de fauna, né? A Natália posta bastante sobre isso, conservação de fauna. Eu falo um pouco mais sobre conservação de modo mais geral, né? De um ecossistema, né? Porque eu não me especifico muito em fauna porque é a área dela, então eu deixo para ela falar. Então a gente fala de unidade de conservação da natureza, a gente fala de conservação, né, de fauna, espécies silvestres, né, selvagens, etc. Então eu aconselho que você faça essa leitura, tá? Então faça a leitura. Se você gostou do vídeo, dá o teu joinha aí e vamos aprender mais sobre esse assunto. Valeu!